Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 22. É um texto que nós já conhecemos, acho que até de cor, mas o Senhor, Ele renova a sua palavra, né? Amém. Então, gostaria que você abrisse, nós vamos estar lendo. Gênesis 22, a partir do primeiro capítulo. A palavra do Senhor diz assim: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu vou com o rapaz até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. Aleluias. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, por ter feito o que fez, não me negado seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você obedeceu. Então voltou Abraão, seu servo, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Amém? Amém. Aleluias. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Mais uma vez eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor revele, Senhor, a cada vida, segundo a necessidade de cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, né? O autor de Gênesis, aqui no capítulo 22, ele diz que esta é a 7ª vez que Deus se revela a Abraão, pessoalmente, desde que ele pisou na terra de Canaã. E Deus, ele pôs Abraão à prova, para que ele mostrasse o seu verdadeiro caráter, para que ele mostrasse a sua obediência, para que ele mostrasse a sua total dependência a Deus. Deus chama Abraão, Deus falou para ele: pega seu filho, o seu único filho Isaque, o filho que Abraão tanto amava, e pediu para Deus levá-lo até a terra de Moriá e ali oferecê-lo em sacrifício. E o Senhor ainda disse: eu vou mostrar o lugar. A Bíblia diz que na madrugada seguinte,
Abraão se levantou, preparou seu jumento, levou consigo 2 servos e também levou Isaque. Rachou a lenha para o sacrifício. Depois de 3 dias de caminhada, Abraão avistou o lugar. Deixou os servos, falou para os servos: fiquem aqui, que eu vou até ali adorar e daqui a pouco eu volto. Chegando lá, ele preparou o local do sacrifício, colocou a lenha, preparou o fogo, colocou Isaque em cima e pegou a faca. Deus pôs Abraão à prova, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Como Isaque era o filho da velhice de Abraão, era um filho muito desejado. Talvez Abraão estava colocando o seu amor, todo o seu amor, sobre aquele menino. Tudo. Às vezes nós temos também essa mania de nos apegarmos em coisas e esquecermos que Deus é o primeiro lugar. A palavra do Senhor já fala que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, que as demais coisas nos serão acrescentadas, não é verdade? Então Deus tem que ser o primeiro na tua vida. Não é seu marido, não é sua esposa, não é seu filho, sua filha, seus netos, não. Deus tem que ser o primeiro. Aleluias. E Abraão foi ali para ser provado. E eu tirei aqui 3 lições que vai poder nos ajudar quando nós estivermos sendo provados. Eu não sei se você está passando por prova, talvez esteja. Mas daqui do texto de Gênesis, eu tirei 3 lições que vai nos ajudar a passar pela prova, a ficar firme em Deus. E a primeira dela é obedecer a Deus. A obediência vem em primeiro lugar. Obedecer a Deus, irmãos, implica em colocar a nossa fé totalmente nele. Totalmente nele. Obediência é abrir mão da nossa vontade pessoal para dar lugar para a vontade de Deus. Isto é obediência. Aleluias. Quando Deus der uma ordem, nós precisamos obedecer a Deus. Vamos ver o que aconteceu com Saul? 1 Samuel, capítulo 15. Olha o que aconteceu. 1 Samuel capítulo 15. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Samuel era o profeta que veio trazer a mensagem do Senhor para Saul. E ele diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Aí ele diz: agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição, para destruir tudo o que lhes pertence. E olha o que ele diz: não os poupem, matem homens, matem mulheres, matem crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Deus deu uma ordem. Não deixa nada. Extermina tudo. Então convocou Saul os homens e o reuniu em Telaim. 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: retirem-se. Saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua como eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo para o Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Já começou aqui. Versículo 7. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag, e o melhor das ovelhas dos bois, os bezerros gordos
e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Aqui ele já começou a desobedecer, porque ele colocou o olho nas coisas boas. E Deus havia dado uma ordem: extermine tudo. Pois ele já começou aqui poupando o rei dos amalequitas. E tudo o que era bom, ele poupou. Versículo 10. Então o Senhor falou a Samuel: arrependa-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Ele ergueu um monumento na própria honra dele. Já estava se considerando o próprio Deus. Quando Samuel encontrou Saul, disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas, dos bois, para sacrificar ao Senhor, o teu Deus. Mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto. Eu lhe darei o que o Senhor me falou esta noite. Eu lhe direi. Respondeu Saul: então dize-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e os enviou numa missão ordenando: vai e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerrei contra eles até que tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci o Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. E os soldados tomaram ovelhas e bois dos despojos, e melhor que estava consagrado a Deus, para destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Obediência é melhor do que sacrifício. A submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Aleluias. Quando nós desobedecemos o Senhor também nos rejeita. Quando nós saímos da presença de Deus, o Senhor, ele fica no canto dele. Olha que profundo isso, irmãos. Como nós precisamos obedecer a Deus. Como nós precisamos andar nos caminhos do Senhor. Como nós precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Em obediência. É como o apóstolo Paulo diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E nós temos que viver isso. O que Saul fez? Começou a fazer a sua própria vontade. Ou seja, olha aqui, eu não dependo mais de Deus. Eu não preciso mais dele. Eu tenho tudo isso, eu posso pegar tudo para mim. Mas não é assim que funciona. Não foi assim que funcionou com ele. Porque Deus havia dado uma ordem. Aleluias. A palavra do Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Vamos obedecer mais o Senhor. Vamos andar na presença dele. Vamos fazer o que aprova o coração de Deus. Amém? Abraão não questionou o Senhor. Abraão simplesmente obedeceu. Ele obedeceu. Ele poderia ter falado: Senhor, mas o Senhor me deu esse filho. Senhor, já me deu na velhice. Eu já não tenho muito tempo para poder cuidar, para estar junto com ele. Não. Ele simplesmente, eu imagino que ele deve ter abaixado a cabeça, com o coração partido, moído. Mas ele obedeceu. E ele foi. E a segunda lição que eu tiro disso é que nós devemos praticar a fé em Deus.
Porque aqui no versículo 3 de Gênesis, diz que na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e também Isaque e seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ele confiou em Deus. Talvez lá no seu íntimo, no seu interior, ele estava crendo que o Senhor ia poupá-lo disso. Mas a nossa fé tem que ser unida com a prática. Nós devemos crer em Deus, mas também praticar a palavra do Senhor. O que ele fez? A fé que ele tinha em Deus. Nós sabemos que Abraão, ele é considerado o pai da fé. A fé que ele tinha no Senhor, a confiança. E mesmo se o Senhor Deus levasse Isaque, ele tinha aquela fé que Deus ia confortar o coração dele. Mas ele não questionou, ele preparou as coisas e ele levou. Aleluias. Hebreus 11, 8 diz assim: pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Olha só, isto que é fé. A gente acreditar naquilo que a gente não vê, mas a gente ter certeza que vai acontecer. E Abraão, ele tinha isso dentro dele. Ele não via. Deus dava uma ordem: vai, eu vou te mostrar o lugar. Ele não questionava, ele ia. Sem saber onde era, sem saber que lugar que ficava. Mas ele ia, ele obedecia ao Senhor. Aleluias. E muitas vezes nós temos que obedecer mesmo ao Senhor. Talvez Deus manda a gente fazer tal coisa, a gente não faz, porque acha tudo tão difícil. Estou me lembrando de Jonas, quando Deus falou para ele: vai até Nínive, vai lá falar com o meu povo. E Jonas, o que ele fez? Recuou, desobedeceu às ordens do Senhor. E para quem conhece a história, sabe que ele foi parar até na barriga de um peixe, para dentro da barriga do peixe, aquele tempo que ele esteve lá dentro, para ele reconhecer que Deus era Deus na vida dele e que ele tinha que obedecer ao Senhor. Talvez você está passando essa prova, talvez você está precisando colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Nós não sabemos as coisas que nós passamos, mas nós sabemos que Deus, Ele faz parte da nossa vida, e que Ele é Deus na tua vida, e que Ele é Deus que cuida de você e que guarda dos seus. Mas precisamos obedecer ao Senhor. Amém? Então, a nossa fé, ela precisa ser seguida da prática. Aleluia. Vamos ler Tiago 2, capítulo 14. Tiago 2,14 diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimentos de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a tua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpre-se assim as escrituras que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vem que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras,
quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Amém? Então nós precisamos crer em Deus. Não basta só crer. Nós temos que crer e praticar a palavra de Deus. Amém? Os irmãos estão correndo muito, estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Então é isso, irmãos. Cada vez que a gente vai estudando, Deus vai mostrando coisas novas para a gente. Né? Talvez você pega um versículo, você já leu aquele versículo, aquele capítulo, naquele dia não falou nada com você. Mas numa outra situação, num outro momento que você esteja passando por alguma coisa, você lê e Deus já te mostra ali a revelação daquele capítulo, o que é que Deus tem para a tua vida. E é assim que nós devemos fazer. Nós devemos crer em Deus, mas também praticar. Leia mais a Bíblia, leia mais a palavra do Senhor, busque o Senhor enquanto você pode achar, em nome de Jesus. E quando nós obedecemos o Senhor, quando nós cremos nele e nós praticamos a palavra do Senhor, sabe o que é que acontece? Deus envia a provisão. Aleluias. Quando o anjo disse, não toque no rapaz, aqui em Gênesis 22, 13, quando ele foi ali para matar o seu filho, que ele foi para fazer o sacrifício, quando ele ergueu aquela faca ou aquele cutelo, o anjo disse para ele em alta voz, não toque no rapaz. Aí Abraão ergueu os olhos e sabe o que foi que ele viu? Um carneiro com chifres presos num arbusto. Aí ele foi pegar e ele sacrificou aquele carneiro no lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome, o Senhor proverá. E a Bíblia diz que esse nome está lá até hoje. No monte do Senhor se proverá. Olha que coisa linda, né? O Senhor, Ele supre as nossas necessidades quando nós obedecemos, quando nós cremos e quando nós praticamos a palavra de Deus. É muito fácil eu chegar aqui no púlpito e falar para vocês, Deus vai suprir a tua necessidade. É muito vago. O que eu estou fazendo para o Senhor para Ele suprir essa minha necessidade? O que eu estou fazendo para Deus para chamar a atenção dEle? Para Ele enviar a provisão. As coisas não acontecem no estalo. Não é estalar e depois cai e já está acontecendo. Não é um passe de mágica, não. Nós precisamos fazer a nossa parte para Deus poder fazer a parte dEle. Se nós não nos movermos, ficarmos sentados e só ali crendo, eu tenho fé, não vai acontecer, irmãos. Nós precisamos fazer a nossa parte. Quando nós fazemos a nossa parte, Deus envia a provisão. O meu Deus, se você obedecer, se você ter fé, se você praticar a palavra de Deus, aí sim, Ele vai suprir cada uma das tuas necessidades. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluias. Então é isso que nós precisamos fazer. Ser obediente como Abraão foi. Não questionar Deus. Por que está acontecendo comigo? Por que a minha vida é desse jeito? Por que vem essa avalanche sobre mim? Não vamos questionar Deus. Vamos simplesmente obedecer e crer que Ele vai enviar a provisão. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar em pé em nome de Jesus? Nós precisamos aprender a ser dependentes de Deus. Eu creio que é isso que o Espírito Santo está falando nesta manhã para mim e para você. Para sermos dependentes de Deus. Para deixar Ele fazer. Porque muitas vezes nós colocamos o problema na mão do Senhor. Daqui a pouco a gente vai lá e tira. Porque a gente quer resolver com as nossas mãos. Mas a gente não dá conta. Então vamos deixar. Vamos descansar. O Senhor diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então vamos colocar na mão do Senhor. Vamos obedecer e crer. Vamos crer que o Senhor já está trabalhando na sua causa, na sua vida, no seu trabalho. O Senhor trabalha, irmãos. Isaías 64:4 diz, eu gosto muito desse versículo, que o Deus que nós servimos trabalha para aqueles que nele esperam. O que nós temos que fazer? Esperando o Senhor e obedecer. Amém? Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor,
Aqui está a tua palavra, Pai. Eu creio, Espírito Santo, que o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. Eu sei, Pai, que o Senhor falou com cada vida aqui nesta manhã. Para quem está assistindo essa live também, Pai, eu tenho certeza que o Senhor foi lá no profundo, Pai. Nesta manhã o Senhor tocou, Pai, nas nossas vidas. A questão de colocar o Senhor em primeiro lugar, de te obedecer, Pai, e crer que o Senhor é Deus nas nossas vidas. Ah, Pai, e crer, que se nós desobedecermos o Senhor, que se nós formos cuidar de nós por nós mesmos, o Senhor se retira da nossa presença, Pai. Mas nós precisamos de Ti cada vez mais. Fique conosco, Espírito Santo. Fica com os teus filhos, fica com a tua igreja, Pai. Conduza eles de fé em fé, de glória em glória. Leva eles além, Pai, como nós cantamos nesta manhã. Leva eles além do véu, além das circunstâncias, além dos problemas, além das dificuldades. Leva, Senhor, meus irmãos, a contemplar aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e que nem chegou no nosso pensamento, Pai. Mas para isso, Senhor, precisamos estar intacto contigo, Pai. Queremos te obedecer. Nos ensina, Espírito Santo, nos ensina a te obedecer, nos ensina a orar como convém. A tua palavra diz que nós não sabemos orar, mas que o teu Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Intercede nesta manhã, Senhor, mas entra com providência, Pai, na nossa causa, que nesta manhã nós possamos ouvir o anjo dizer: não faça isso, aleluias. E o Senhor envia providência para você nesta manhã. Fique em Deus, fique no Senhor, não saia da presença do Senhor. Em nome de Jesus, obedeça e pratica a tua fé, que o Senhor vai prover tudo que você precisa. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor.